Bom, essa nossa conversa de hoje, para tirar sua dúvida sobre conflitos dentro de casa. Bom, conflitos existem vários motivos, né? Que um casal e os filhos entrem em conflito dentro da família. Então, vamos orar primeiro para que Deus nos direcione, né? Para a gente dar continuidade a essa conversa. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. E pedimos que o Senhor nos dê direção, Pai, que a gente possa estar sanando nessas dúvidas sobre conflitos familiares, que o Senhor esteja aqui, Pai, presente, nos direcionando para essa conversa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Bom, conflitos. Existem vários, que nem, né? A gente sempre ouve casais falando sobre vários motivos de estarem em conflito, a família, o casal, enfim. Muitos casais, sofrem, né, relacionamentos conturbados, tensos, né? Muitas vezes os filhos com os pais sempre tem aquele desacordo muito grande, mas a gente tem que entender que a gente tem como resolver isso. Quando a gente entende que essas áreas de conflitos, né, são para a gente amadurecer, a gente consegue resolver. E quando estamos dispostos a tomar ações simples para a gente resolver esses conflitos. Ó, vamos começar falando sobre quais são esses conflitos que mais acontecem nas famílias. Ó, sobre dinheiro. As famílias brigam muito por causa de dinheiro. É sobre criança, sobre sexo, tarefas de casa, né? Amigos tóxicos, entretenimento, uma pessoa quer fazer uma coisa, outra, religião, parentes e expectativas, muitas expectativas em cima de um, de outro, e acaba tendo conflito também, né? E uma coisa também é personalidade. As pessoas, elas não entendem que cada um tem sua personalidade, então as pessoas agem de forma diferente. Mas essa conversa da gente, ela vai ser longa. Então, vamos fazer assim. Hoje nós vamos abordar o primeiro assunto, que é sobre dinheiro, né? Dinheiro dentro de casa. Como a gente deve, o casal, os filhos, ter essa relação de família com o dinheiro junto. Como que a gente deve agir, né? Como a gente deve sanar os problemas quando pintam os problemas referente a dinheiro. Existe uma frase que é muito legal. A gente tem que resolver os problemas com o dinheiro antes que o dinheiro nos separe. A Bíblia diz, na hora quando você casa, os seus votos é que nunca nos separe, mas o dinheiro, o assunto dinheiro, está separando muitos casais. Então vamos falar sobre isso. Toda instituição, seja a família, seja a igreja, seja um governo, uma empresa, qualquer instituição, ela tem que ter um orçamento. As pessoas ali mais importantes, no caso de família, pai, mãe, eles têm que sentar e fazer um orçamento e saber quanto que eles ganham juntos para não gastar mais do que ganham. Por quê? Se você começar a gastar mais do que você ganha, você vai começar a quebrar, isso é fato. Mas vamos fazer o seguinte, vamos na Bíblia primeiro, para que a gente tenha respaldo, né, bíblico sobre o assunto que nós vamos falar. Lá em Provérbios 24:27 fala assim, ó: antes de construir sua casa, planeje-se e prepare o campo. Ou seja, antes de você casar, você tem que ter um plano, você tem que planejar e estar trabalhando, né? E prepare os campos significa para estar trabalhando. Então, para você casar, você tem que ter recursos para sustentar uma família, tanto o homem como a mulher. Os dois, né, o homem e a mulher, eles têm que ter um acordo junto os dois ali para que eles tenham um orçamento, já começar o casamento com esse orçamento, né? Para que mais para frente eles consigam pagar contas, consigam comprar as coisas, os sonhos, realizar sonhos também deles, né? Então vamos falar sobre orçamento? Vamos ver que a Bíblia fala sobre orçamento. Às vezes a gente fala assim, isso aí
não tem nada a ver, a gente vai vivendo. E não é assim. Você sabe que não é assim. Ó, lá em Lucas 14, 28, aí diz assim, ó. Quem que começa a construir uma torre sem calcular o custo, ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. Ou seja, quando a pessoa começa a fazer algo e não termina de fazer porque falta dinheiro, significa o quê? Que ela não fez um orçamento. Então, quando a pessoa casa, ela já tem que já pensar nos seus sonhos, como é que vou resolver as coisas, né? Como é que a gente vai comprar, o que que a gente vai comprar, quando que a gente vai comprar. Até para ter filhos você tem que ter planejamento, porque quando a gente vai ter filhos, né, tem um gasto também. Então as pessoas esquecem de parar, pensar e colocar no papel. Pega uma caneta, marca tudinho e vamos lá, vamos comprar isso, tica aquilo ali que você comprou, entendeu? Então a gente tem que ter um orçamento mensal. Tem gente que faz até orçamento quinzenal, de 15 em 15 dias, para poder orçar tudo que vai acontecer em casa. Muitas vezes a gente cai em armadilhas, assim, né, de querer comprar muitas coisas e o dinheiro que você recebe não está batendo com o que você está comprando. Parar de, tipo assim, vou sair, vou comprar um monte de coisa, comprar coisas desnecessárias, ir para lugares desnecessários. Às vezes, muitos casais às vezes tem vergonha de dizer não para os amigos, ou então, tem vontade de sair, vamos. Não, sair é ótimo, é maravilhoso, mas a gente tem que colocar no papel, sim, o que vai gastar, por que vai gastar, vamos sair, vamos, para onde? Planejar antes, né, para que amanhã, se você tiver que pagar alguma conta, você vai ter que deixar essa conta de lado, porque você saiu, foi se divertir? Não. Primeiro, nossas contas. Vamos pagar as contas. Tem alguma dívida, algo mais... Prioridade, né? Vamos fazer vamos colocar as prioridades. Que nem eu falei, se você marcar num caderno todas as suas prioridades, primeiro você vai pagar essas prioridades, aí depois, sim, aí quando você vai começar a perceber que o dinheiro vai render. Vai render porque você pagou as prioridades. Aí depois vamos passear, vamos se divertir, vamos viajar. Aí sim, até para isso, você vê, até para isso, a Bíblia fala. A gente tem que se planejar. Antes de casar, se planejar. E depois que você casar, qualquer coisa que você vai construir na sua vida, você tem que planejar. Sem planejamento, o casal vai brigar. Sem planejamento, vai ter conflitos, porque às vezes a mulher compra algo que o marido não estava de acordo, e aquele dinheiro ele estava pensando em fazer alguma coisa, e a mulher também, o marido comprar algo que não estava no orçamento, e mas a gente ia fazer, a gente não falou que ia fazer isso, e você comprou aquilo, e não dá certo, vai entrar em conflito mesmo. Às vezes o casal trabalha, o marido e a esposa, os dois trabalham, mas eles não conseguem controlar esse gasto, e quando chega antes do fim do mês, com 15 dias, os dois estão sem dinheiro e tem contas para pagar, outras coisas importantes, as prioridades para fazer, e acabou o dinheiro, porque gastaram mais do que recebem. Muitas vezes, as pessoas, né, na falta de colocar uma prioridade, é bom você escrever num papel quais são as prioridades, conta de água, conta de luz, quem paga aluguel. As prioridades primeiro são as contas a pagar. A Bíblia também fala, né, sobre quem tem dívidas. Você não pode ter dívida. Um cristão, né, ele é pecado você estar em dívida com outras pessoas, com contas sem pagar, isso tudo. As coisas como se tivesse uma barreira, as coisas não andam, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, ela fica estacionada, ela estagna, porque você
está devendo. E quando a pessoa, o que é pior ainda, né? Quando a pessoa está com dívidas, qual é a primeira coisa que ela pensa? Infelizmente, a maioria das pessoas pensam: vou pegar dinheiro emprestado. E a Bíblia também alerta em não pedir dinheiro emprestado, né? Orar para que você empreste, não peça emprestado. Entendeu? Então é grave. Dinheiro é um fato, é um assunto que infelizmente faz, né, que casais se separem, faz com que filhos e pais entrem em conflitos. E no caso, né, que eu tô falando de filhos, os filhos eles têm que entender que as prioridades primeiro são coisas que o casal combinou. Aí combinou em comprar algum presente para o filho, beleza. Mas prioridades são as contas, porque a parte financeira, a parte orçamental da casa tem que estar alinhada, porque se não estiver alinhada, o que acontece? Separação. É fato isso. É um índice muito alto. É um índice muito alto. A gente tem que estar atento a esse ponto sobre dinheiro, sempre.